Nós vamos falar hoje sobre tutela provisória. A tutela provisória é uma denominação que o novo CPC deu, que compreende as tutelas cautelares e as tutelas antecipadas. Falando em tutela cautelar e tutela antecipada, fica até um pouco mais fácil, porque o Código de Processo Civil atual, de 1973, usa essa linguagem. E dentro desse contexto do novo Código de Processo Civil, que é o de agilizar sem perder em segurança, né? O que nós sempre costumamos a dizer, velocidade, porém sem desdém à segurança. Então, velocidade associada à segurança. E a tutela provisória vem exatamente a preencher esse espaço, né? Nós temos muitas situações em que não dá para esperar a sentença e menos ainda o trânsito em julgado da sentença, que muitas vezes depende até de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. E nessas situações, então, que nós tivemos urgência, o juiz pode conceder uma liminar ou pode conceder uma antecipação de tutela na própria sentença, né? Lembrando que aí o recurso não impede que essa tutela antecipada seja executada desde logo, ou mesmo uma providência cautelatória. E com a grande novidade, essa sim, em termos de positivação, né? Em termos de constar claramente da lei, hoje nós temos a chamada tutela da evidência. Essa tutela da evidência na prática não é novidade, mas em matéria de constar de lei é novidade. E a tutela da evidência significa o quê? Significa proteger o direito que desde logo se apresenta como evidente, como claro, né, como óbvio, invertendo-se o ônus do tempo processual, fazendo com que o réu, em palavras simples, corra para que o processo seja julgado rapidamente, né? Quando na verdade a gente tem em rotina o réu correndo contra o processo, né? Para que o processo não seja julgado. De modo geral, o réu é o beneficiado, nem sempre, mas de modo geral ele é o beneficiado, ele se beneficia com o tempo do processo. A tutela da evidência, então, se destina a isso, a que o juiz desde logo dê uma decisão reconhecendo o direito evidente do autor e liminarmente ou no curso do processo ou na própria sentença, né? E com isso nós teríamos a agilização da prestação jurisdicional. Então o tema de hoje vai abordar basicamente isso. Eu tenho usado uma expressão que me parece que é a expressão chave. O novo CPC funcionará se houver mudança de mentalidade, a necessidade de uma conscientização geral. Começa pelos professores nas faculdades de Direito. Os professores têm que ensinar o direito diferente do que tem sido ensinado. Passa pelos advogados, pelos juízes, por todos aqueles que praticam o direito, né? Nós temos que ter uma mentalidade diferente. E uma outra expressão que calha muito bem aí é a estrutura. Nós temos que ter estrutura. Nós temos 3 frentes que nós devemos sempre trabalhar. Devemos nos ocupar com essas 3 frentes. Nós temos que ter boas leis, mas apenas boas leis não basta. Nós temos que ter também bons aplicadores, profissionais, seja qual for a área, né? Se for Ministério Público, se for advocacia, se for a magistratura, nós temos que ter bons aplicadores, pessoas capacitadas. Quando exigir especialização, pessoas profissionais especializados na respectiva área. E temos que ter boa estrutura. Se não tiver boa estrutura, nada funciona. Não adianta o legislador editar boas leis, não adianta o juiz, o advogado se preparar, fazer cursos fora do Brasil, fazer especialização, se você não tiver estrutura, não vai funcionar. Nós precisamos da associação, da conjugação desses 3 elementos para que funcione bem. E com relação então ao novo Código de Processo Civil, as ideias são boas, mas para que ele funcione, nós temos que ter essa combinação de elementos.